Gente, quero contar para vocês que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, articula uma PEC que transferiria a supervisão do Banco Central do Conselho Monetário Nacional para o Congresso. O André Anelli está de volta e vai trazer as informações para a gente agora. Como é que ficaria isso, Anelli? Conta aí. Pois é, Evandro, ainda é uma proposta em fase inicial no Congresso Nacional, mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já estaria sinalizando a aliados no Senado o apoio a essa medida, a essa proposta de emenda à Constituição, essa PEC de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Essa PEC prevê a transferência da supervisão da autarquia para o Congresso Nacional. O apoio de Campos Neto a essa mudança foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo e, até o momento, o Banco Central não se manifestou a respeito. Eu também tentei contato com alguns senadores que estariam envolvidos com a tramitação desse projeto, mas até agora nenhum deles ainda deu retorno. Essa PEC contraria a vontade do presidente Lula, que defende uma supervisão feita pelo Conselho Monetário Nacional. O conselho, que é formado pela própria presidência do Banco Central e principalmente pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, ou seja, com atuação direta do Executivo. Publicamente, o presidente Lula já manifestou diversas vezes a insatisfação dele com a autonomia do Banco Central, principalmente no início do ano passado, por conta da manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Só depois do segundo semestre é que a Selic foi reduzida 4 vezes consecutivas, em 0,5 ponto percentual em cada reunião, resultando nesses atuais 11,75% ao ano. Mesmo assim, o governo federal desejava uma desaceleração nos juros mais rápida, com o objetivo de estimular a economia. E com essa proposta de supervisão do Congresso Nacional em relação ao Banco Central, o governo ficaria ainda mais distante de qualquer interferência na autarquia. A gente segue tentando confirmar, então, essa história de que Roberto Campos Neto já tem manifestado apoio à proposta de emenda à Constituição, juntamente a senadores. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Como é que vocês veem essa movimentação do presidente do Banco Central tentando transferir, então, de um para o Congresso, em Gustavo Segré? O Conselho Monetário Nacional está composto por 3 pessoas. A presidência do ministro da Economia, nesse caso agora o Haddad, também o Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Campos Neto. Me dá a sensação do que ele está tentando é levar isso para o Congresso para tirar um pouco a ideologia, a possibilidade de críticas ideológicas sobre a sua gestão, ampliando a quantidade de pessoas, provavelmente que vão estar para auditar se o trabalho do Banco Central está sendo bem feito ou mal feito. É uma maneira criteriosa e, sobretudo, de preservação do seu currículo e do seu trabalho. Fala, Luiz Felipe Dávila. Eu concordo com o Segré. A história é o seguinte: se ficar focado só no Conselho Monetário Nacional, essa independência do Banco Central vai depender da volatilidade do jogo político. De até a esquerda, de até a direita, um é mais favorável, outro é menos favorável à autonomia do Banco Central. E isso acaba, assim, respingando na formulação da política monetária no país. Então, o que essa PEC faz é justamente transferir a autoridade para o Congresso Nacional, onde o poder é muito mais difuso e, evidentemente, onde a independência do Banco Central será preservada. Então, me parece uma PEC importante, de novo, uma defesa de uma instituição de Estado contra o voluntarismo da política partidária. Fala, Piperno. Uma medida política e desastrosa, mais uma. Veja, de um presidente do Banco Central que foi votar com camisa amarela lá para apoiar um dos candidatos. Nunca esqueçam disso. Veja, por mais que ele seja minoritário no Conselho Monetário Nacional e por mais que o presidente da República em vários momentos tenha feito críticas, qual foi a ação do Conselho Monetário Nacional no sentido de tentar driblar alguma decisão que ele tomou, alguma decisão que o Banco Central tinha intenção de tomar, enfim, adotar? Qual foi a interferência do Conselho Monetário Nacional nisso? Nenhuma, em momento algum.
o placar seria de 2-1, mas pessoas que estão no Conselho Monetário Nacional sabem que elas provocariam um terremoto no mercado e, por tabela, um terremoto político se houvesse algum tipo de intervenção. Então, portanto, apesar de críticas que o presidente da República tenha feito, o Banco Central agiu com total independência e vai continuar assim. O que foi? Eu vi que o Gustavo Segré e o Dávila discordaram aqui. Por quê? Me parece que a visão que estamos tendo é muito curto-placista. Me dá a sensação de que o que o Campos Neto está tentando é preservar o trabalho e a independência do Banco Central depois da saída eventual dele. Porque se ele estiver, tudo bem, não tem problema para ele se estiver 1 contra 2, não faz nenhuma diferença. Mas se ele não estiver mais, o Banco Central do governo PT vai ser o Banco Central com uma teórica independência que não existirá na prática. Colocando a auditoria do trabalho no Banco Central no Congresso, você está tirando a questão ideológica para passar a responsabilidade para outra gente que não necessariamente... Não sei quem. Não sei quem. Vamos imaginar o seguinte. O Pipeno, você quer ficar politizando tudo, que é uma bobagem. A politização está nessa mudança. Olha, eu vou trazer segunda-feira para você o tamanho do clipping que vai dar aqui até o 24º andar do presidente Lula tentando interferir na política monetária brasileira. Isso, você já esqueceu? Ele criticou muitas vezes, acabei de falar. E qual foi o momento em que ele de fato instrumentalizou isso? Quantos presidentes do Banco Central você tem com a coragem e independência do Roberto Campos que mantiveram? Eu vou dar um exemplo. O que aconteceu no governo Dilma com o molenga do Tombini? Cedeu à pressão política, a inflação disparou, a política monetária ficou subserviente à política partidária e foi um desastre para o Brasil. Então a gente tem que olhar o histórico das coisas, não pode ficar politizando uma coisa olhar o histórico das coisas, por exemplo. Lula foi presidente 8 anos. E o que essa PEC faz não tem nada a ver de camisa amarela, não Roberto tem, Campos. Não tem. Isso é uma bobagem total. O cara vai lá pedindo voto para um dos... Você gosta de fugir do assunto. O assunto é o seguinte, o assunto dessa PEC é a preservação da independência do Banco Central da política monetária. Eu quero saber o seguinte... Se amanhã depois... O que o Segredo está dizendo aqui é correto, porque amanhã vem um presidente do Banco Central subserviente ao governo e vai de novo a política monetária ficar subordinada ao presidente da República, o que é um desastre e acaba a independência do Banco Central. Então está correta a medida para preservar a autonomia de uma instituição de Estado. Agora vamos lá. Piperno, apresenta seu argumento então, vai. Se amanhã depois, por exemplo... uma coligação PT e PSOL fazem maioria na Câmara. Aí, com todo o poder de interferência, eu quero ver se a direita vai defender o que eles estão tentando aprovar agora. O Piripaque não tem nada de direita, mas nunca vai ter maioria absoluta no Congresso. Justamente a história de dar poder ao Congresso Nacional é porque o poder é difuso, porque sempre terá a representação da direita, da esquerda, todo mundo lá. E isso evita justamente esse 3-1 pressionado. 2-1, quando é em cima de alguém que está alinhado com o governo, ou que não tem a coragem de um Roberto Campos, como aconteceu na gestão do Tombini. Pipeno, você acha que se não fosse Campos Neto, o outro presidente, inclusive até sugerido, nesses diretores que sugeriu o próprio Partido dos Trabalhadores, o Lula, teria a coragem para se plantar na frente do presidente e falar não vou diminuir a taxa de juros? Com certeza não. E quando você tem um presidente que está sublinhado pelo partido, pelo governo, ele precisa de uma âncora muito maior que o Conselho Nacional. Quem foi o presidente do Banco Central nos 8 anos de governo Lula? Meirelles. Henrique Meirelles. Então acho que está respondida a sua dúvida. Era outro governo e era outro Lula. Era outro governo e outro Lula. Você se ilude ou você, sabendo que não é assim, tenta mostrar uma passividade no presidente, no seu terceiro governo, que não é nada com o que nós vimos. O que nós vemos agora, em termos de política monetária e econômica, é Dilma. Não é Lula primeiro e Lula 2. Não é. Pode perguntar ao mercado. Vou perguntar. E outra coisa, o Meirelles era outra figura importante, muito maior que qualquer um no governo. E é óbvio que se fosse pressionado hoje, ou naquele tempo, para fazer alguma política monetária totalmente ligada ao governo, ele pedia as contas e ia embora do Banco Central e ia criar um problema para o governo. Claro que sim. Mas o Pipeno, são exceções. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você pega alguém... Eu acho que o Galupo não teria coragem, no presidente do Banco Central, de sofrer pressão do Haddad e do Lula.
E aí a gente tem justamente uma política monetária que deveria ser uma política de Estado, subordinado à política partidária. E isso é um desastre, como já mostrou a história do Brasil. Fala, Segré. Só para complementar e responder mais o Piperno. No momento que o Lula determinou a incorporação do Meirelles como presidente do Banco Central, a esquerda ficou revoltada, os liberais ficamos muito felizes, mas em aquele momento a Selic chegou a estar 26,5. Sim, é verdade, presidente. E aonde que estava o Lula dizendo, não, tem que diminuir a taxa de juros? Aqui estava 12,75, 13 e pouco, e o Lula todos os dias jogando lenha contra o presidente do Banco Central. Na época em que ele era presidente e Meirelles era, a taxa Selic era o dobro. E não houve nenhuma manifestação do Lula dizer vamos diminuir a taxa de juros. Te prova que o mesmo presidente toma duas medidas diferentes no primeiro governo e no terceiro. O momento era outro, ele tinha o vice-presidente dele que fazia todas essas críticas aí que você mencionou. Então a culpa é do Alckmin. Não. O Alckmin deveria ter assumido esse posto, Gustavo Não sei. Não, o Lula fez as críticas que o Lula fez agora, as críticas que o Zé Alencar fazia antes. Mas a questão não é essa, não. A questão é que isso é gerido com responsabilidade. Quer dizer, ninguém vai para o Conselho Monetário Nacional para fazer molecagem, para fazer só o que o presidente manda. É mesmo? O que aconteceu no governo Dilma? Me conta. Oh, mas vem cá, Dilma é Dilma, Lula é Lula. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que a gente tem que blindar é a política monetária da ingerência política. É isso que é independente do Banco Central. Passando lá para o Congresso. E quando não foi independente o Banco Central, que o Banco Central no Brasil tem uma longa história de dependência política, foi um desastre. Foi um desastre, não conseguiu conter a inflação, não teve uma política, monetária completamente errática e prejudicial ao país, tanto que a gente demorou mais de 20 anos para sair do buraco inflacionário.